Pensa aí. Quantas vezes você deixou de fazer algo só porque ficou pensando demais? Só que esse pensar demais tem um nome bonito: ansiedade. E ansiedade nada mais é do que seu cérebro tentando prever tudo, controlar tudo, entender tudo, antes de viver qualquer coisa. Sabe o que isso gera? Paralisia. Você planeja, avalia, calcula os riscos, analisa as possibilidades e, no fim, não faz porra nenhuma. Aristóteles disse que a dúvida é o princípio da sabedoria. Legal. Mas ele esqueceu de avisar que a dúvida também é o princípio do auto-boicote. Porque quando você pensa demais, você entra num looping mental infinito. E se der errado? E se eu me arrepender? E se rirem de mim? E se eu morrer sozinho morando com 15 gatos? Parabéns! Você criou uma realidade caótica dentro da sua cabeça. E sabe qual é a pior parte? Nada disso aconteceu. Mas seu cérebro tá lá, reagindo como se tudo já tivesse acontecido. E isso te trava. Você vira um prisioneiro de um futuro que nem existe. Vamos ser sinceros. O mundo real não quer saber do seu planejamento. A vida não respeita suas planilhas, nem seus cálculos. Ela simplesmente acontece. E se você parar para pensar demais, ela vai passar, sem você. Lembra do Luffy em One Piece? O cara não pensa, ele só vai. E por isso mesmo consegue fazer o impossível. Se ele parasse para pensar nos riscos, nos inimigos, nos poderes que não tem, ele nunca teria saído da porra da vila. E você aí? Com medo de mandar um e-mail. Sabe quem também não pensa demais? Os malucos. E os malucos são perigosos justamente por isso. Eles não têm trava, não têm freio. Eles fazem. Claro, não tô dizendo para você sair por aí sendo inconsequente, mas talvez um pouco de loucura funcional não te fizesse mal. Nietzsche já dizia: é preciso ter caos dentro de si para gerar uma estrela dançante. Mas se você pensa demais, você mata o caos. Você esteriliza a criatividade. Você transforma sua mente numa prisão de raciocínio lógico onde nenhuma ideia nova sobrevive. E não precisa ir longe. Pensa em qualquer anime de protagonista travado, tipo o Shinji de Evangelion. O cara pensa tanto, se questiona tanto, que não consegue nem entrar num robô gigante para salvar o mundo. Enquanto isso, tem sempre o personagem secundário que não pensa muito e resolve tudo. Na vida real é a mesma coisa. Você pensa: ah, mas e se eu errar? Mano, você vai errar. Essa é a única certeza. O erro faz parte do processo. É o preço da ação. Mas se você evitar o erro a todo custo, sabe o que você ganha? Nada. Zero aprendizado. Zero movimento. Zero evolução. Você vira um espectador da sua própria existência. Tem gente que nunca começa na academia porque quer entender tudo antes de começar. Quer saber qual dieta seguir, qual suplemento tomar, qual horário é melhor, se pode treinar em jejum, se whey causa câncer. No fim, não treina. E o que resolve? Fazer. Vai com o que você sabe. Aprende no caminho. Se adapta na marra. Bruce Lee falava: se você pensa demais em fazer um chute, você nunca vai chutar. Porque pensar exige tempo. E a vida real acontece em tempo real. Você quer empreender, mas passa meses planejando a logo, o site, o nome da marca e nunca vende porra nenhuma. Você quer gravar vídeo, mas passa dias escolhendo o microfone, o cenário, a música de fundo. Enquanto isso, o outro cara com um celular velho e uma ideia medíocre posta, viraliza e cresce. Por quê? Porque ele fez. Simples assim. E se você acha que só você é assim, te aviso. O mundo tá cheio de gente travada. Travada pelo perfeccionismo, pela opinião dos outros, pelo medo do fracasso. Mas sabe quem vence? Quem age antes de estar pronto. Pensa no Walter White, de Breaking Bad. Professor de química fudido, com câncer, cheio de conhecimento, mas sem coragem. Demora metade da primeira temporada para meter a cara e fazer algo pela vida. E quando faz? Bom, aí ele vira o Heisenberg. Mas repara, a virada acontece quando ele para de pensar tanto e simplesmente age. O excesso de pensamento é um vício. E como todo vício, parece inofensivo. Mas é destrutivo.
Você acha que está se preparando, mas na real está se sabotando. Quer uma frase do Epicteto? Não é o que te acontece, mas como você reage ao que acontece que importa. E pensar demais é reagir sem reagir. É o tipo mais covarde de não fazer nada. Você vive com a sensação de que está sempre quase pronto. Falta só mais um curso, só mais uma leitura, só mais um empurrãozinho. Não falta. Você só está com medo e usa o pensamento como desculpa. A verdade é que o pensamento em excesso é confortável. Você se sente produtivo, mesmo sem fazer nada. É a masturbação mental perfeita. Mas coragem não é ausência de medo. Coragem é agir mesmo com medo. Sabe aquela cena clássica de qualquer filme de guerra? O soldado tremendo, com medo, suando frio. Mas ele vai, não porque está pronto, mas porque tem que ir. Essa é a real coragem. Essa é a ação verdadeira. Você nunca vai estar sem ir.